Bom, primeiro, falar da alimentação, eu vou trabalhar bastante a questão da obesidade e de transtornos psiquiátricos, né? Então, só para a gente entender um pouquinho o que é a obesidade, né? Ela é basicamente um transtorno do comportamento que reflete num excesso de consumo de comidas comparado com o dispêndio de energia. Então, a obesidade é um comportamento onde você consome mais calorias do que você consegue gastar. Ela é uma doença crônica, né? Então a obesidade ela é uma doença e ela atinge milhares de pessoas ao redor do mundo. A estimativa da ABESO é que até 2030, 3 em cada 10 adultos no Brasil vão tornar-se obesos. A prevalência hoje é de 30% nas mulheres e de mais 28% nos homens. No Brasil, a expectativa é que 1/4 da população adulta pode estar vivendo com obesidade em 24 dos 27 unidades geográficas do país. Os achados mais recentes eles sugerem que existe uma contribuição genética para a obesidade. Eles podem, sendo que esses genes podem exercer um efeito que influenciam no componente de gasto, de dispêndio de energia. Então, algumas pessoas elas podem ter uma dificuldade maior no gasto de energia e de calorias. Mas é importante a gente perceber que a vulnerabilidade genética à obesidade pode expressar-se em maior ou menor grau. Então, tem a vulnerabilidade genética, mas a gente depende muito de quê? De condições ambientais. Por exemplo, disponibilidade de alimentos gordurosos e que o ponto de regulagem do peso pode ser influenciado por esses fatores. Então, a gente tem um fator genético, sim, né? Mas a genética ela não é a certeza da obesidade. Então, o ambiente que você vive, a sua casa, o seu ambiente de trabalho, o que tem de oferecido de alimento para você, né? O que você tem acesso de alimentação sua, vai ter uma influência direta nessa questão genética. E segundo especialistas, a principal causa da obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva por longos períodos, principalmente com consumo em excesso de alimentos calóricos, principalmente processado, fast food, bebida calórica e refrigerante. Então, voltando, né, você pode ter um fator genético, mas a principal causa é uma alimentação inadequada, principalmente uma alimentação, quanto menos natural, pior ela é. Mas, depois dessa breve introdução, quais são os aspectos psiquiátricos da obesidade, né, que é o que a gente veio falar aqui hoje. Ela em grande parte, a obesidade em grande parte é produto da vulnerabilidade genética, como eu disse lá atrás, mediada por um ambiente promotor da doença. Tá? Então, sim, maior parte é isso. Mas cerca de 60% dos pacientes com obesidade sofrem de algum distúrbio psiquiátrico. Os mais comuns são os transtornos de humor, como depressão, ansiedade, né? A compulsão alimentar, isso de acordo com o último dado da Associação Brasileira para Estudos de Obesidade e da Síndrome Metabólica, que é a ABESO. Embora a obesidade ela não seja considerada um transtorno alimentar, né, que é um subgrupo de indivíduos obesos, incluído aqueles com transtorno de compulsão alimentar periódica, ou a síndrome do comer noturno, sofrem de transtornos alimentares. Então, assim, a obesidade em si, ela não é considerada um transtorno alimentar. Então, não é todo mundo que é obeso que tem transtorno alimentar. Mas as pessoas obesas, elas podem ter um transtorno alimentar também. Tem um estudo que traz para a gente que entre os indivíduos obesos que procuram tratamento, a gente tem um índice relativamente significante de depressão elevado e uns mais modestos de transtornos ansiosos, como agorafobia, fobia simples, estresse pós-traumático, bulimia, tabagismo e transtorno de personalidades borderline. E os psiquiatras, né, eles podem e devem ter um papel ativo no tratamento da comorbidade ou de patologias relacionadas à alimentação e no auxílio aos pacientes para que façam escolhas de estilo de vida saudável que levem a um maior bem-estar em termos físicos e psicológicos. Então, em muitos casos é interessante a avaliação psiquiátrica, psicológica, para ver justamente se a pessoa tem alguma comorbidade que precisa ser tratada para auxiliar na perda de peso, para auxiliar no controle de peso, para auxiliar na dieta do paciente.
Então, primeiro eu vou falar dos transtornos alimentares, né? Isso aqui é a título de informação, acho que para todo mundo, que alguém se identificar para poder procurar uma ajuda, para auxiliar no tratamento. Então, o paciente com transtorno de compulsão alimentar periódica, tá? Eles experimentam episódios de consumo descontrolado de quantidade de comidas que não são seguidos por qualquer comportamento compensatório não apropriado. Tá? Então, assim, o paciente com transtorno alimentar, o transtorno de compulsão alimentar periódica, ele é a pessoa que faz compulsões em momentos. Então, em alguns momentos a pessoa come muito, de uma forma muito excessiva, mas não é seguido, por exemplo, do vômito. Tá? O paciente com transtorno alimentar compulsório, ele não vai vomitar após comer. Pelo contrário, ele vai se sentir angústia, ele vai incluir vergonha, ele vai sentir nojo dele mesmo, ele vai ficar carregando uma culpa sobre o que ele fez, mas ele não vai tentar compensar isso através do vômito, através de exercícios físicos exagerados. A população estimativa é que 2 a 3% dos adultos na comunidade sofrem desse transtorno alimentar. Tá? É um índice relativamente alto, né? E entre os pacientes obesos que procuram tratamento para perda de peso, é um pouco maior, é de 5 a 10%. Então, como eu disse lá atrás, não é todo obeso que tem transtorno alimentar. 5 a 10% dos pacientes que procuram tratamento para obesidade sofrem desse tipo de transtorno. A pessoa que ela faz esse transtorno de alimentar, de compulsão alimentar, elas vão ingerir mais comida normalmente do que as pessoas que não têm o transtorno, tá? Então, são pessoas que, perto da população geral, elas vão ter um consumo muito exagerado, que chama a atenção. Os pacientes com esse transtorno, eles têm um início precoce da obesidade, então, normalmente, a obesidade ela começa mais cedo do que os pacientes sem. E a pessoa ela gasta mais tempo com dieta do que os correspondentes que não têm. Então, o paciente com transtorno de compulsão alimentar periódica, ele busca mais dieta. É um paciente que normalmente ele faz diversas dietas, é aquele paciente que conhece todos os tipos de dieta, porque ele tentou de várias maneiras, e ele faz por um período, né? Por isso que chama periódico, porque também ele não faz a compulsão o tempo todo. Então, é aquele paciente que faz muito efeito sanfona normalmente. Ele perde grande quantidade de peso, aí passa um pouquinho, ele volta, come, engorda tudo de novo. Depois ele perde o peso novamente, ele fica nesse ciclo. E esses pacientes costumam ter uma autoestima mais baixa, eles têm uma maior preocupação com o peso e com a forma física do que os pacientes que possuem obesidade e que não têm o transtorno alimentar compulsório. E eles também têm um índice maior de psicopatologia do que os indivíduos sem. Então, esses pacientes também têm uma predisposição maior, justamente por sentir culpa, por não se sentir bem, ele tem uma predisposição maior de desenvolver depressão, ou de ter a depressão e ter o transtorno junto, e de transtornos de personalidade. O tratamento do transtorno de compulsão alimentar periódica, ele não tem um protocolo, uma fórmula simples, ele tem que ser feito de forma individualizada, baseado nas individualidades do paciente, né? O grau de ênfase de componentes comportamentais em relação aos afetivos deve ser determinados pelo conjunto de sintomas, então assim, não tem, você tem que conseguir correlacionar o quanto dos sintomas de afeto, né, de humor, de tristeza, de alegria, estão relacionados à questão alimentar, o quanto não estão, para você poder individualizar. Você tem que tratar as comorbidades, você tem que levar sempre em consideração quais são as comorbidades, depressão, tem ansiedade, o que tem esse paciente para a gente poder definir o tratamento dele. Alguns casos, tá, nem sempre, então assim, ela pode ser indicada a farmacoterapia, né, porque nem sempre dentro da psiquiatria o paciente vai tomar remédio, tem muito paciente com transtornos psiquiátricos que ele não precisa de remédio, então tem que ser avaliado. Agora a psicoterapia é sempre indicada. Transtorno alimentar compulsório tem que ter psicoterapia. Sem psicoterapia é impossível de tratar. Essa síndrome do comer noturno, né, é uma síndrome também pouco falada, tá? Mas eu acho que é importante trazer, porque ela tem uma relação com a compulsão alimentar. Importante. Então, isso foi um conceito, né, que foi originalmente trazido pelo cientista, né, médico Stankard, e ele tem 3 principais componentes, que é a anorexia matutina, a hiperfagia vespertina ou noturna,
quando plenamente consciente, e insônia. Então, é um paciente que normalmente ele não come de manhã. A pessoa que tem esse transtorno é uma pessoa que ela passa, às vezes, o período da manhã, almoço sem comer, mas na hora que chega à noite, ela consome toda a caloria e mais calorias do que ela deveria ter consumido no período noturno. E é comum ela cursar com insônia porque é o período que ela está comendo também, por isso que é o síndrome do comer noturno. Então, assim, ele traz que essa síndrome ela é uma resposta especial a um estresse circadiano que ocorre primariamente em indivíduo obeso. Então ele altera, muitas vezes a alteração do sono também leva, então isso é um ciclo. Pode ser desencadeado por estresse e que os sintomas diminuem quando o problema é aliviado. Então é uma coisa muito comum, né? Muitas pessoas podem conhecer alguém que tem isso. Está mais estressado, à noite a pessoa acorda de madrugada, assalta a geladeira, come. Aí passa o problema, a pessoa consegue voltar a fazer uma dieta, consegue controlar a alimentação dela à noite. E 15% das pessoas que se identificam como possuidores de compulsão alimentar, elas vão ter essa síndrome, comparado com os 20% dos que têm o transtorno compulsório alimentar periódico, porque a gente tem aquela pessoa que tem compulsão alimentar contínua e tem o periódico, que é o que oscila. Então é mais prevalente no que oscila, porque tem relação com o estresse. Então, como eu tinha dito, o comedor noturno ele consome mais ou menos 56% da sua ingestão calórica entre as 10 da noite e as 6 da manhã. Por isso que é noturno. Então, é a pessoa que realmente não come de dia, né? Quem não é portador dessa síndrome, normalmente a gente consome 15% no período noturno, né? Que você vai dividindo e à noite você janta um pouquinho, né? O comedor noturno não, é a pessoa que não come de dia, mas à noite ela vai comer 56%. Faz dieta o dia inteiro e à noite mete o pé. Então eles vão acordar mais de noite, porque 56%, né, é muita coisa, então não dá para realmente atrapalhar o sono, que a pessoa vai fazer o consumo, tem que estar acordada para isso, né? Essa pessoa, ela tem um humor médio mais baixo no período do dia, né? E experimenta um declínio do humor, principalmente no período da tarde. Então, as pessoas com essa síndrome normalmente são pessoas que elas às vezes passam o dia bem, a hora que vai chegando à tarde o humor começa a cair, começa a apresentar uns sintomas depressivos, e aí chega à noite elas fazem essa compulsão. 44% dos pacientes com essa síndrome também preenchem critérios para compulsão alimentar periódica. E que os pacientes com ambos diagnósticos eles têm níveis mais altos de desinibição e ansiedade de estado e traços equivalentes a diagnósticos únicos. Então são pacientes que normalmente já são mais ansiosos, são pacientes que normalmente têm mais dificuldades, já transtornos de humor. Ele está associado à obesidade, depressão, baixa autoestima e diminuição da fome diurna em pacientes ambulatoriais obesos. Então os pacientes ambulatoriais obesos normalmente que tem essa síndrome, eles cursam com depressão, autoestima baixa e durante o dia são pacientes que não ligam para a comida, conseguem fazer a dieta tranquilamente. E esses pacientes também, tá, eles têm menos êxito nos programas de redução de peso, porque os programas de redução de peso majoritariamente fazem a divisão das calorias durante o dia. E essa síndrome, ela é justamente, a característica principal dela é o quê? Não conseguir comer de dia. Tá? Não é nem que não quer, que a pessoa realmente não consegue comer de dia, ela não tem fome. Agora, saindo dos transtornos alimentares, a relação, eu acho que talvez até um dos principais focos, dos transtornos de humor e da obesidade. Então, assim, o que a gente sabe hoje? Né? Que os transtornos de humor, eles favorecem o desenvolvimento da obesidade, mas que também a obesidade parece aumentar, de acordo com os estudos, a incidência de depressão, transtorno bipolar, pânico e agorafobia. A depressão e a ansiedade são transtornos que compartilham com a obesidade os processos de adoecimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, depressão, ansiedade e obesidade, elas aumentam o risco de doenças, especialmente cardiovasculares, diabetes mellitus e aumentam o risco de morte prematura. Tá? Então, quando a gente tem a junção, a gente tem um problema aumentado. 55% das pessoas obesas possuem o maior risco de desenvolver depressão ao longo da vida, enquanto 58% das pessoas exprimidas tendem a ser obesas. Né? Então, uma relação, os dados se mostram com uma relação muito importante entre as duas doenças. A obesidade, né? Como que o nosso corpo reage à obesidade? Né? O corpo entende ela como um processo inflamatório, porque o ganho de peso ele vai ativar vias inflamatórias no nosso corpo e vai provocar oscilações de humor.
A obesidade central, ela está relacionada principalmente a doenças cardiovasculares e está associada diretamente a distúrbios emocionais, pesadelos e ao uso de antidepressivos. À medida que a gente leva de circunferência abdominal e índice de massa corporal de pessoas com sobrepeso e obeso, vem sendo relacionada a maior probabilidade de transtorno depressivo maior, moderado e grave. Então, existem estudos que demonstram para a gente que pessoas com a circunferência abdominal aumentada e com o IMC alto, elas tendem a ter mais sintomas de transtornos depressivos. E é uma relação bidirecional, né? Tanto a depressão aumenta o risco de obesidade, quanto a obesidade aumenta o risco de depressão. E, principalmente, quem presencia essa relação são as mulheres. Então, como eu disse, a obesidade também predispõe à predisposição e tem alguns mecanismos também, além dos mecanismos fisiológicos, que são, né, os efeitos negativos de autoimagem, às vezes os comentários pejorativos que a pessoa sofre por conta do peso, e as consequências somáticas, que são as outras doenças que vão aparecendo aí junto com a obesidade. A gente tem que levar em consideração como um fator de risco que nos dias atuais a magreza ela se tornou um padrão social e cultural, para padrão de beleza, né, que acaba destruindo a autoimagem também das pessoas obesas. Então, isso vai levar à insatisfação com o corpo, baixa autoestima, que são fatores que também influenciam, são fatores de risco para a depressão. A depressão, aí como é bidirecional, né? Então a depressão também, um dos sintomas que a depressão tem muito comum é a falta de motivação, a sensação de falta de energia, dificuldade de mudar hábito alimentar. E a pessoa com depressão é natural, quando ela não está tratando, que ela vai se desligando e não se preocupando com a saúde dela, né? E aí ela vai, como ela não está preocupando, ela não ingere mais alimentos, faz menos exercícios, é menos ativa no dia a dia. Então ele vai consequentemente realizar menos esportes, né? Vai ter menos engajamento com a atividade física e vai ter um maior desequilíbrio na ingestão gasto calórico, que é a principal causa da depressão. E as complicações clínicas, elas podem ser explicadas pelo estilo de vida que não saudável, né, como eu disse, tanto, que é presente tanto em depressão, quanto em ansioso e no obeso também. Aí agora a gente já entra no gancho dos transtornos ansiosos, né, que são mais prevalentes em paciente com obesidade do que o sobrepeso. Então o paciente obeso, ele é mais ansioso do que o paciente que tem somente sobrepeso. A gente diagnosticar um paciente com ansiedade aumenta a probabilidade dele, então não é que o diagnóstico, na realidade, quando você vê um paciente ansioso, você diagnostica esse paciente, ele tem mais chance de tornar-se obeso do que o paciente que não tem ansiedade em 12 meses. Então o início do quadro ansioso, ele tem uma relação maior com a obesidade do que o paciente que não desenvolve esse transtorno. Também essa associação é principal em mulher, né? Igualmente como a depressão. Então as mulheres são mais suscetíveis a terem transtornos alimentares e desenvolverem obesidade, terem transtornos de humor e desenvolverem obesidade. O transtorno bipolar, né? Esse paciente que são acometidos, ele tem maior risco de desenvolver obesidade, sobrepeso, né? E os fatores de risco dessa associação é a comorbidade com transtorno ansioso e compulsão alimentar, que o bipolar pode ter, o número de episódios depressivos que esse paciente tem durante o tratamento, alguns medicamentos, né, que no transtorno bipolar, uma grande parte dos medicamentos eles podem ocasionar um ganho de peso, é um efeito colateral comum deles. Pacientes que têm mais internações em fase depressiva e que são sedentários. Então, pacientes que experimentam mais depressão, pacientes que têm mais internações, que estão em quadros mais graves, eles normalmente também precisam de mais remédios, então eles vão ter uma tendência maior a ter obesidade. E uma outra informação que a gente tem que levar em consideração da importância do tratamento, também do transtorno de humor na obesidade, principalmente no bipolar, é que esses pacientes que são obesos e bipolares, eles têm um número maior de episódios tanto maníacos quanto depressivos, e eles tentam mais suicídios do que a população com transtorno afetivo bipolar que não possui obesidade. Por fim, é importante a gente lembrar, né,
que algumas medicações psiquiátricas também podem provocar ganho ponderal de peso e alterações lipídicas e metabólicas. Dentre essas medicações, a gente encontra estabilizadores antipsicóticos atípicos, estabilizadores de humor e os antidepressivos, principalmente inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Paroxetina, sertralina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, né? Sempre com individualidade, tá? Não é todo mundo que toma esses remédios que vai ter ganho de peso, é importante ressaltar isso, né? Os antipsicóticos atípicos, né? Grande parte deles trazem, porque eles também trazem uma certa sedação e isso acaba dificultando a proatividade do paciente, também não são todos. Os triciclos, que é a amitriptilina, que é o principal conhecido, e a mirtazapina, que é um antidepressivo muito utilizado para o sono também, que ele aumenta muito o apetite, né? Então a questão dele mais é de aumento de apetite realmente. Bom, então assim, eu trouxe o transtorno mental obesidade, eu achei importante trazer como identificar, porque a identificação da depressão e obesidade, ela pode ser percebida através de alguns sintomas. Então achei importante trazer para auxiliar vocês a perceberem em vocês, a perceberem às vezes em algum familiar, algum conhecido, para poder assim fazer a busca de alguma ajuda, de algum auxílio para o tratamento dessa pessoa. Então, os principais questões que podem ser identificadas, né? Alteração de sono e apetite, né? Então tanto a pessoa que dorme muito ou não tem sono nenhum, não consegue dormir nada, que come muito, normalmente na obesidade, né? O humor depressivo, que é aquela pessoa que está corriqueiramente triste, sem fatores desencadeantes, por pelo menos umas 3 semanas. As crenças de menos-valia, que é a pessoa que se sente muito para baixo, que nada dela tá bom, que tudo tá ruim, que os outros tá tudo bem, mas com ela não. Pessoa sem interesse, sem motivação, que não quer ter coisas boas na vida, não quer passear, não quer sair de casa, não quer ter convivências familiares, que começam a se isolar. A tristeza, né, que ela muitas vezes ela é manifestada por choro, mas alguns casos de depressão, a depressão fica tão grave que a pessoa nem chorar ela chora, então o choro não é um marcador principal da depressão. A perda de prazer em atividades que valorizam a vida, né? Isso aqui, quando a gente fala, não precisa ser querer viajar, passear, não. Isso pode ser simplesmente uma coisa de valorizar a vida, de estar com a família no almoço, de poder estar indo dar uma volta na praça. São coisas básicas que dão prazer no dia a dia, essa pessoa ela vai perdendo esse interesse. Dores musculoesqueléticas, então dores que não são justificadas por nenhum tipo de sintoma clínico, que a pessoa não tem nada clínico, tem nada ortopédico, mas a dor persiste. E as disfunções sexuais, né, principalmente perda de libido, impotência sexual, podem ser sinais. A ansiedade, né, na obesidade, o que a pessoa obesa ansiosa pode vir a apresentar? Queixa física também, assim como na depressão, que não são explicadas por nenhum motivo. Impaciência, irritação, inquietação, então a pessoa que está o tempo todo irritada, o tempo não aguenta esperar nada, está o tempo todo brigando, está o tempo todo achando que tudo é com ela, tudo é problema dela, que não consegue ficar parada, que está em todo lugar se movimentando, se inquietando, alteração de sono e apetite e um sofrimento emocional. Então, assim, a principal característica da ansiedade é o quê? É o sofrimento antecipatório, a preocupação e o medo de coisas que ela não precisa de ter. Então, aquelas pessoas que estão o tempo todo sofrendo por algo que vai acontecer daqui a um ano, que talvez nem vai acontecer, mas essa pessoa já está em sofrimento já. Os transtornos alimentares, né? Então, assim, a pessoa que tem obesidade, que são os sinais podem ser percebidos? Que é o consumo excessivo e repetido de grande quantidade de comida em curto período de tempo, né? Então, o transtorno alimentar, as características, como eu disse nos outros dois, justamente, não é a pessoa que come muito espaçado. Normalmente, essas pessoas que têm esses transtornos, elas comem muito em curtos períodos. Então, pequenas refeições com muita comida, com muita caloria de preferência, né? Porque não é só comida, assim, transtorno alimentar, a pessoa não vai fazer um prato de 1 quilo de alface, ela vai fazer um prato de 1 quilo de arroz, feijão, bife, comidas que são calóricas, a busca é por caloria mesmo. E a pessoa tem assim, ela tem a sensação de que ela não tem controle sobre aquilo, é muito comum, né? É um transtorno compulsório, então não é algo que a pessoa consegue controlar muitas vezes sozinha, ela precisa de um tratamento para isso, e ela tem culpa, né? Ela vai experimentar a sensação de culpa corriqueiramente quando ela fizer essas compulsões.
Quando a gente identifica, né, o que a gente faz, né? Então, quando a gente identifica algum transtorno mental na obesidade, é sim indicado, em todos os casos, tá, a psicoterapia, tá, quando tem. Em alguns casos, acompanhamento psiquiátrico, ou pelo menos uma avaliação. É necessário, tá, adequação de hábito familiar e social. Então, assim, não tem como tratar uma pessoa com obesidade, transtorno psiquiátrico, transtorno de humor ou transtorno alimentar, se a casa não colaborar, né? Então, a pessoa tá tratando tanto a obesidade quanto o transtorno de humor. O transtorno de humor ele vai piorar a dificuldade de controle se ela chega em casa e só tem junk food, né? Só tem ultraprocessado, só tem alimento congelado, doce, açúcar, né? Tem que ter um equilíbrio nisso dentro da casa também. Ou seja, a família inteira tem que entrar na dança. E social também, né? A pessoa que tem um transtorno de humor e tem um transtorno alimentar e tem a obesidade, ela não é adequada ela querer sentar na pastelaria com a família, porque ela vai ter mais dificuldade em não comer 4, 5 pastéis em vez de comer um. Então é uma pessoa que ela vai ter um risco aumentado. Então tem que ter esses cuidados. O cuidado do paciente ele tem que ter uma perspectiva integral da saúde dele e individual. Então cada um, não existe uma fórmula. Então tem que olhar para o paciente de uma forma individual e também tem que ser observado fatores ambientais, sociais desse paciente, biológicos, né? Então, assim, incluem alguns que são mudanças alimentares. Então, muitas das vezes não se indica dietas muito restritivas, mas sim uma reeducação alimentar para essa pessoa ela poder aprender a comer, a dividir as alimentações dela. Psicoterapia em todos os casos. Mudanças no estilo de vida, então exercício físico, enfim, que é o principal hábito que é necessário. Existem estudos que trazem que técnicas de relaxamento ajudam, então yoga, meditação, acupuntura. A gente tem alguns estudos que estão trazendo uma perspectiva muito interessante sobre essas técnicas e o tratamento da obesidade, mas também de transtornos mentais. E algo que ajuda muito são os grupos de tratamento e apoio, né? Que são os grupos que fazem em conjunto, porque existe apoio, existe troca de experiência, de dificuldades, de dicas de o que deu certo para um, para outro, para poderem experimentar essas trocas e fazer talvez dar certo. Eu trouxe também aqui, não querendo entrar na questão nutricional, são apenas algumas orientações, dieta quem vai fazer é nutricionista, né? Mas assim, alimentação, e o que a gente tem hoje? Né? Hoje dentro da saúde mental, discute-se, na medicina em geral, hoje a gente tem discutido muito mais prevenção do que tratamento, né? Tratamento, grande parte deles já estão instituídos, então é pensar mais na prevenção. Então o que tem de estudo hoje sobre alimentação e prevenção? Diversos estudos eles avaliam o hábito de vida, que avaliam o hábito de vida e alimentação de indivíduos em diferentes partes do mundo, têm observado que um padrão de alimentação saudável é caracterizado pelo consumo adequado de fruta e vegetal, grãos integrais, fontes de proteína magra, oleaginosas e baixa ingestão de açúcar adicionados. Isso pode reduzir inclusive o risco de transtornos de humor, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Em contraste com a dieta ocidental, né, que é caracterizada pela forte presença de doces e gorduras, grãos refinados, itens fritos e processados, carne vermelha, laticínio com alto teor de gordura e baixa ingestão de frutas e vegetais que estão associados a um maior risco de ansiedade. Tá? Então o que a gente tem hoje é o quê? A comida mais natural, mais oriunda de plantas e vegetais, ela traz uma maior saúde mental do que a comida que nós temos o hábito de consumir, né, no nosso país, na nossa região, que ela é mais rica, muitas vezes em proteína, principalmente proteína de origem animal, de carne vermelha, de muito leite, muitas coisas processadas, enfim, farinadas, até pela facilidade que esses alimentos nos trazem, né? Então mas isso também já tem estudos que trazem um risco aumentado para a ansiedade. Ao mesmo tempo que a alimentação desequilibrada favorece o surgimento de sintomas de ansiedade e depressão, as pessoas com transtornos mentais geralmente fazem escolhas alimentares ruins, então é uma via de mão dupla também. A gente sabe que alguns padrões alimentares e nutrientes podem contribuir para a saúde mental, e aí as orientações elas são um padrão de alimentar mais indicado, que é o da dieta mediterrânea.
tá? Essa dieta hoje ela tem sido muito discutida, tanto na psiquiatria quanto para a prevenção de doença neurodegenerativa, tá? E o que seria essa orientação, essa dieta, essa forma de se alimentar? Ela é conhecida por incentivar o consumo de vegetal, peixe, azeite, oleaginosas, né? Esse menu, né, esse estilo alimentar, ele é rico em nutriente anti-inflamatório e antioxidante. E não à toa ele é relacionado com a prevenção e tratamento de diversas doenças crônicas. E esses benefícios têm sido ligados à saúde mental. Tem algumas pesquisas que observaram que a adesão à dieta mediterrânea por 3 meses melhorou a qualidade de vida e reduziu o sintoma de depressão entre adultos com essa doença. É um estudo relativamente grande, com 1.670 pessoas, foi feito no Chile esse estudo, e ele demonstrou um impacto bem considerável. Então, assim, a dieta mediterrânea é a saúde mental, né? Então, assim, o consumo dos alimentos, eu vou dar uma passada rápida, eles têm sido associados a menor prevalência de transtorno de humor. Então, que alimentos são esses, né? São frutas e hortaliças, porque possuem vitaminas e folatos, que vão atuar como antioxidante no processo de regeneração e na produção de neurotransmissores, tá? Fruta e hortaliça, né? Sempre que a gente entra nesse aspecto de alimentação saudável, não é inventar moda, né? Assim, o alimento mais saudável, a fruta e hortaliça mais saudável é a que está no momento dela, que normalmente não é a mais cara do mercado, né? Você comer mexerica fora da época de mexerica é caro, mas mexerica na época da mexerica ela não é tão cara. Então não é comer alimentos chiques, né? Comer fruta e hortaliça, principalmente do momento. Peixe, frutos do mar e abacate, né? Eles têm ácidos graxos e insaturados que são anti-inflamatórios, principalmente que todo mundo conhece muito, que é o ômega 3, né? Maior consumo de castanha, porque eles têm uma modulação neural. Os cereais integrais, eles são um fator de proteção para depressão, porém, os refinados podem não ser benéficos e podem estar associados ao aumento de frequência de sintoma. Então, assim, quanto mais processado é o cereal, então a farinha, o arroz, enfim, em geral, pior ele vai ficando pensando na saúde mental. Então, assim, o arroz integral, que é um cereal mais integral, ele é fator de proteção, mas muitas vezes a farinha de arroz branca processada, ela já pode trazer prejuízo. A farinha, quanto menos processada a farinha menor o risco de causar sintoma depressivo. Então, não é que não pode comer, mas assim, o consumo excessivo, né, a dieta mediterrânea ela traz muita questão do desequilíbrio, então tudo com equilíbrio é ok, nada em excesso. Os alimentos ultraprocessados, né, e de formulação complexa, cheio de xarope de glicose, açúcar invertido, adoçante, aditivo, esses aí, todo mundo sabe que faz mal para a saúde, né, e para a saúde mental, então, não seria diferente. Fruta e nozes está consistentemente associada à redução de sintomas depressivos, então tem estudos que demonstram, já são consistentes, que o consumo de frutas e nozes eles ajudam na depressão. No entanto, só consumir isso tem limitações de interpretação. Alguns estudos falam que pode até piorar, então assim, isso aqui não é tudo com equilíbrio, não é comer só fruta e nozes. Para fazer isso, interessante é procurar um nutricionista que vai pensar em micronutrientes, que vai pensar como um todo para poder equilibrar. Por que essa dieta ela é considerada, né? Quais são os mecanismos que explicam isso? Porque ela pode causar uma modulação de glicocorticoides, promover neurogênese, marcadores de estresse oxidativo, reduz marcadores inflamatórios e melhora a microbiota intestinal. Então, é uma doença que é uma alimentação que ela basicamente não deixa o organismo se inflamar, que é uma das causas da depressão, que é uma das possíveis causas também de obesidade. E ela ajuda na microbiota, que é outra coisa que tem sido muito estudada, ela deixa o intestino mais saudável e hoje tem sido muito estudada a relação do intestino com o cérebro. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, visto alguma coisa. E essa dieta, sozinha, ela modula, entendeu? Então não precisa de ficar... uma alimentação saudável é muito mais interessante do que ficar tomando 48 cápsulas de suplemento, de probiótico todos os dias, né? Que às vezes fica muito mais caro do que simplesmente fazer uma dieta equilibrada. Então, assim, a gente, como eu disse, né, a alimentação variada te garante a ingestão de todos esses nutrientes, né? E mantém uma saúde melhor.
E a gente sabe, deficiência de nutrientes como zinco, magnésio, selênio, ferro, vitaminas D, B6, B12, vitamina E, ácido fólico, tem sido associado a um maior risco de depressão, uma vez que eles participam de caminho importante do metabolismo como produção de serotonina, que é a substância que todo mundo conhece popularmente para promover bem-estar e controlar a inflamação. Tá? Então isso aqui, alguns desses, o B12, o ácido fólico, a D, o magnésio, hoje já existem protocolos aí, o canadense, o inglês, que já trazem, inclusive, como opção para tratamento de quadros depressivos leves, né? Já podem ser, a gente já tem indicações para quadro depressivo leve, como primeira escolha, inclusive. Então a gente tem como prevenir, como cuidar, né? Porque prevenção na prevenção. Então a alimentação tem diversificada, é o melhor caminho, rica em vegetal de folha verde escura, grão integral, sementes, clara de ovo, alguns produtos abaixo de soja sem excesso também, carnes magras, peixe, castanha, fruta fresca. E com isso existe uma forma de prevenir e talvez até tratar alguns transtornos mentais que podem ser mais leves. E aí só uma imagem aí para ilustrar um pouco aí do que pode. Então não é que pode macarrão, feijão, pode tomar até um vinhozinho de noite, mas tudo com equilíbrio, tá? E é isso.